Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos falando a respeito das autoridades, da importância das autoridades e ao mesmo tempo falando sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Você já compreendeu que as autoridades elas agem a partir do julgamento das testemunhas? Você já parou para analisar que essa tão conhecida guerra do bem e do mal, de Deus contra o diabo, essa guerra não tem nada a ver com medir forças? O diabo, o exército caído, de anjos caídos, eles não são páreo para lutar contra o exército dos anjos de Deus. Nada, absolutamente nada, tem poder para lutar contra Deus. Na verdade, essa guerra está no mundo dos julgamentos. Se aquilo que o diabo acusa ou acusar uma pessoa for verdade ou for verdadeiro, então a partir daí se há o julgamento e a permissão para se puni-lo compatível na medida certa da permissão de Deus. É a partir daí que é muito importante você entender a questão das duas testemunhas. Todo Israel antigo era julgados por juízes, e esses juízes, para eles julgarem, só julgaria diante do testemunho, positivamente ou negativamente, de duas ou mais testemunhas. Não podia ser uma testemunha. No Novo Testamento não é diferente, não é à toa que o Senhor Jesus disse: aonde estiver duas ou três reunidas em meu nome, ali eu estou presente. Se você vê um irmão no erro, procure uma ou mais pessoas e vá até o irmão. Se você conseguir convencer o irmão que o irmão está errado, você ganhou uma alma. Então observe, são duas testemunhas. Que se tratando das duas testemunhas do Apocalipse, não são apenas duas pessoas. Então o crédito ou os débitos em que uma pessoa comete em sua vida, elas não cometem diretamente diante de Deus. Elas cometem diante das pessoas que elas conviveram. E essas pessoas, se dentre essas pessoas, aquelas que alcançarem a tão grande salvação, elas irão julgar. E quem é que elas irão julgar? Elas irão julgar as pessoas contemporâneas a ela. Nós, em nossos dias, não podemos julgar nada do tempo de Abraão, do tempo de Isaac, do tempo de Jacó, porque nós não vivíamos lá, não tem sentido. Então, como a palavra de Deus assegura, né? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo? Nas promessas de Apocalipse, o Senhor Jesus fala muito: aquele que vencer, que ele chegará comigo, assim como eu estou sentado ao lado do Pai em trono, vocês sentarão ao meu lado em trono. Por que Jesus está sentado ao lado do Pai? Porque ele, Jesus, é a maior autoridade depois de Deus. Então ele, Jesus, responde. Ele será o juiz máximo dos humanos. Aquele que cooperar, ainda que seja com um copo de água para um dos meus pequeninos, não ficará sem receber a sua recompensa. Então veja o crédito que aquela pessoa conquistou na hora de servir um dos pequeninos de Jesus. Vê que essa pessoa receberá em crédito, receberá em honra, receberá em vida, receberá em bênção. O mesmo Jesus também disse: ai daqueles que fizerem um dos meus pequeninos tropeçar. Seria melhor que não nascesse e colocasse uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Perceba que ambos os grupos, ao fazer com alguém que ele conviveu com o seu semelhante, é como se fosse com Jesus. Inclusive o Senhor Jesus, em uma certa ocasião, disse: olha, eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. E eu tive preso e vocês não foste lá me ver. Aqueles que foram condenados, aqueles que Jesus disseram assim: afastai de mim, maldito, para o fogo eterno.
aquele grupo disse: Senhor Jesus, nós não lembramos em ter lhe encontrado em nenhum momento. Jesus disse: quando fizeste para um dos meus pequeninos, foi para mim que fizesse. Então, seja o crédito ou seja o débito em que as pessoas fizerem com seu semelhante, são essas coisas que irá ser julgado a partir das duas testemunhas, como também a partir da autoridade. Por isso que você vê em Apocalipse 4, você vê um trono, e quem está no trono é o Todo-Poderoso, e ao redor do trono tem 24 tronos com 24 lideranças. Quem são essas lideranças? São as lideranças do tempo da lei, representado pelos patriarcas, e elas correspondem a uma testemunha, testemunha do tempo da lei, e 12 apóstolos, que são outra espécie de testemunho agora na nova aliança. Então, em Apocalipse 4, quando fala que os 4 anciões ou 4 líderes estão falando que eles estão ali e eles receberam diretamente de Deus. Então, toda a autoridade que se chegou até nós chegou via eles. Deus entregou a autoridade para eles, eles entregou para o próximo e o próximo para o próximo. Então, tudo começará nele, tudo terminará nele, porque ele é a fonte da autoridade. É por isso que Romanos 13 está muito claro dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não foste constituída por Deus. Quem quer que seja que se levantar contra a autoridade, não se levantará apenas contra a autoridade, mas contra Deus. E aqui em Apocalipse 21, a partir do verso 10, ele me levou no espírito a um grande alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, e tinha uma grande alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto à porta, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Veja aí, as 24 autoridades são 12 autoridades, então você precisa entender sobre isso. Agora nós iremos estar observando, seguindo a linhagem das testemunhas, para que nós possamos entender melhor a respeito das duas testemunhas. A importância das duas testemunhas, eu quero ler Deuteronômio 19, a partir do verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado que essa pessoa tenha cometido, seja qual for o pecado. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então aqui você já começa a perceber que a questão das 2 testemunhas não é um caso isolado, não foi coincidência, não foi por acaso que Jesus enviou de 2 em 2, era 70 e ele enviou de 2 em 2. Então aqui em Deuteronômio se mostra a razão, fazia parte dos regimentos do povo de Deus no tempo da lei, no tempo dos reis, para evitar injustiça contra alguém, para evitar falsas testemunhas. Então todas as vezes que alguém viesse trazer acusação contra uma pessoa, tinha que ter pelo menos 2 ou mais testemunhas, para que não ocorresse que uma pessoa maquinasse uma falsa testemunha e ela por si só chegasse e fosse validada. Então está vendo aqui que está relacionado diretamente à prudência, à cautela, para evitar que fosse condenado um inocente, porque a palavra de Deus sempre combateu a respeito de falso testemunho. Em Lucas capítulo 10, porque é onde tem um exemplo prático da importância das 2 testemunhas, onde o próprio Jesus enviou as 2 testemunhas. Então a partir daqui a gente vai formatando uma ideia dentro da realidade da importância das 2 testemunhas e obviamente quem são essas 2 testemunhas. Aqui no capítulo
10 de Lucas, diz assim, ó: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o procedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Aqui você vê aonde o próprio Jesus enviou de 2 em 2. Será que foi por acaso? Será que foi uma coincidência ou tinha um propósito nisto? Preste atenção aqui, ó. A mesma repetição, o mesmo preceito, o mesmo cuidado, a mesma ordenância, digamos assim, do Velho Testamento, estar aqui o próprio Jesus, que já tinha enviado de 2 em 2 pela mesma causa, para testemunhar a respeito da casa ou cidade que recebeu, porque as duas testemunhas eram testemunha contra ou a favor da casa que recebeu, da cidade que recebeu ou não. Inclusive o Senhor Jesus disse: vocês vão, ao chegar em uma casa, primeiro procure saber se a casa é digna da vossa paz. Se for, abençoe aquela casa, cure os enfermos que tem naquela casa. Mas caso contrário, aquela casa ou aldeia ou cidade que não for digna de receber vocês, também não receberá nós. Quem recebe a vocês, recebe a mim, que recebe o Pai. Quem não receber vocês, não recebe a mim, que não recebe o Pai. Então, o propósito de enviar as duas testemunhas é exatamente para testemunhar a favor ou contra a cidade, bairro que receber, cidade, casas que recebesse ou não. Aqui em Mateus capítulo 18, verso 15: se o teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então veja só que não se trata de uma questão do Velho Testamento. Aqui está já formatando o porquê das duas testemunhas. Agora, o questionamento é relacionado às duas testemunhas descrita em Apocalipse 11, aonde está escrito que Deus dará poder às suas duas testemunhas, e elas têm poder para fechar o céu quantas vezes quiserem, para transformar as águas dos rios em sangue quantas vezes quiserem. Todos que atentarem contra a testemunha devem morrer. Então, pela semelhança dos eventos acontecidos no ministério de Moisés, como também no ministério de Elias, é que se diz que as duas testemunhas do Apocalipse se trata de Elias e de Moisés, pelo fato de essa semelhança. Foi Elias que orou e fogo caiu do céu e queimou e destruiu os 430 profetas de Baal, como também foi Elias que orou e o céu encerrou e não choveu por 3 anos e 6 meses. No caso de Faraó, que não queria ceder que o povo saísse, Moisés orou e a água se transformou em sangue. Então, por essa razão que muitas pessoas falam que é Elias e Moisés, mas na verdade a razão é a mesma que está escrito lá em Deuteronômio 19, como também em Mateus capítulo 18. A causa é a mesma, é para que sirva de testemunha, porque no caso das testemunhas mesmo está dizendo: eu darei poder às minhas duas testemunhas, que não são Elias nem Moisés. Depois nós vamos entender melhor a esse respeito. A causa é a mesma, pode ter 1000, 10.000 ou 100.000 testemunhas, mas eu acredito, já que foi o próprio Jesus que designou de 2 em 2, que assim essas testemunhas do final irá ser distribuído de 2 em 2, e o propósito é o mesmo: testemunhar contra ou a favor das atrocidades que irão acontecer, a favor daqueles que estão do lado de Deus. Então eles têm poder para destruir todos que atentarem contra a sua vida, porque aí já se começa a limpeza, o preparar do caminho para que o Senhor Jesus possa vir. O Senhor Jesus contou uma parábola que um mendigo e um rico morreram no mesmo dia. O mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi para o Hades, ou em algumas versões para o inferno. E lá no Hades, o rico olhou e viu a Lázaro juntamente com Abraão. E o rico disse assim: Pai Abraão, peço por favor
peça que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo para aliviar um pouco do tormento, porque eu estou aqui atormentado. Olha a resposta de Abraão: filho, quem está do lado de cá não pode ir para o lado de lá, e nem do lado de lá pode vir para o lado de cá. Existe uma lacuna, existe uma separação, existe algo que é impossível passar para o lado de lá. Então, diante desse primeiro pedido, o rico fez o segundo pedido: pai Abraão, pois eu te peço, já que Lázaro não pode vir aqui, peça que ele vá lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, e peça para ele avisar, ou pregar, ou testemunhar para os meus 5 irmãos, para que não aconteça que ele venha para esse lugar de tormento que eu estou. Olha a resposta de Abraão: filho, lá na terra tem Moisés e os profetas. Observe que já são 2 nomes, Moisés e os profetas. Aqui não falam a respeito de Elias. E ele continuou: então, se é para ele ouvir, ouça os vivos, ouça os que estão lá, porque se não ouvir o vivo, como poderá ouvir quem já morreu? Aqui se desconstrói por completo essa ideia que Elias ou Moisés irá voltar, já que dentre os que morreram, que estão separados de um lado para outro, não pode um atravessar do lado para outro, mas também os que morreram não pode voltar para pregar, até porque cada pessoa é testemunha da sua época. Com certeza Elias e Moisés serão testemunha do seu tempo, da sua época, do período em que eles esteve na ativa, em corpo biológico. Porém, eles não podem ser as testemunhas do final dos tempos, porque aqui estaria quebrando várias doutrinas estabelecidas pelo próprio Deus. Mais um detalhe: observe que Abraão não conheceu pessoalmente Moisés, porque ambos viveram em época diferente. Abraão passou antes de Moisés existir. Obviamente Moisés com certeza sabia da história de Abraão, mas Abraão não sabia da história de Moisés. Mas mesmo assim ele disse que lá na terra, ou aqui na terra, teria Moisés e os profetas. Isso dá a entender que, já que Abraão viveram antes de Jesus, então aquelas pessoas que estavam no exercício prático do seu ministério era representado por Moisés. Você vê nessa passagem aqui representado por Moisés, mas em outras representado por Elias, mostrando assim, por eles ter marcado a sua época, ter sido homens de Deus, que enfrentaram a tirania da sua geração, com o propósito de salvar pessoas. Nisto se assemelha com as testemunhas do final de todas as coisas. Então claramente se vê aqui, quando Abraão disse que Moisés e os profetas, não queria dizer que literalmente era Moisés, mas aqueles que estavam no ministério eram representados por Moisés. Vamos ler aqui em Malaquias. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pois eis que vem o dia que arde como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem pecado e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia em que vem os abrasará. Pois eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui literalmente está falando o nome de Elias e o nome de Moisés. É aqui a passagem que literalmente fala os nomes, tanto de Elias como de Moisés. No caso de Moisés, lembrai da lei de Moisés, porque a lei de Moisés, que também será a testemunha, porque as pessoas que viveram antes da lei, obviamente, eles serão julgados pela lei. E quem representava a lei? Moisés. Então, obviamente, quem viveu antes de Cristo irá ser julgado segundo a lei. Porém, como algumas pessoas acham que as duas testemunhas estão falando
do Velho e do Novo Testamento, não tem sentido, porque as testemunhas de Apocalipse irão morrer. Com certeza as pessoas que viveram antes de Jesus irão ser julgadas pela lei, e quem representa a lei é Moisés, e quem representa os profetas é Elias. Então as duas testemunhas, você vai entender esse linguajar das duas testemunhas. Agora, literalmente, eu tenho certeza que não é Elias, que não é Moisés, porque a Bíblia diz que o homem só pode morrer uma única vez, e Elias e Moisés já morreram, então não tem sentido, já que as testemunhas irão morrer. Aí você pode dizer assim: pastor, mas Elias e Moisés não morreram, por isso que eles irão ressuscitar para ser duas testemunhas. Veja bem, assim como o espírito de Elias e o espírito de Moisés não morreram, Lázaro não morreu, nem mesmo o rico morreu. Vê que ele estava falando, Abraão não morreu. Porém, no que se trata dos corpos biológicos, as testemunhas são corpos biológicos, não pode ser Elias e Moisés, porque se fosse assim, teríamos que admitir que a doutrina da reencarnação está correta, e a doutrina da reencarnação é combatida em toda a Bíblia, então não tem sentido. Porém, claramente, os ministérios de Elias e Moisés serão aqueles ministérios de base, porque as duas testemunhas do final de todas as coisas irá encontrar uma época muito similar, porém com uma intensidade maior. E o poder delegado às testemunhas também serão até maiores do que no tempo de Elias e no tempo de Moisés. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus reuniu os discípulos, e quando eles se reuniram, Jesus começou a perguntar: quem dizem por aí que eu sou? Um dizia: olha, dizem que tu é Jeremias, que tu é um dos profetas. E no que se respeita a Pedro: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Olha a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi ali que Jesus disse assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Por que Jesus fez essa pergunta? Essa pergunta tem tudo a ver com o assunto que nós estávamos falando, porque assim como hoje as pessoas acreditam que Deus irá mandar o profeta Elias e o profeta Eliseu e até Enoque, naquela época já tinha. Por isso Jesus fez essa pergunta. Para quê? Para que Jesus pudesse tirar essa doutrina da cabeça dos discípulos. Então um disse: olha, tu é Jeremias, outro tu é um dos profetas, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí, olha só, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ti. E foi ali que Jesus disse: Pedro, eu te darei a chave do reino do céu. O que ligar na terra será ligado no céu. Que não é por acaso que ele está levando não só duas testemunhas, mas 3 testemunhas. Não podia ser menos de 2. Agora, a quantidade, quanto mais, melhor. Então não é por acaso que está aqui esse destaque. Jesus levou-o consigo 6 dias depois, para registrar o acontecimento que estava por vir. E veja só: e ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias apareceram aqui. Então a Bíblia diz que o ministério de Jesus foi confirmado pelo testemunho da lei e dos profetas. Já no nosso, nós temos que ser apoiados nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos, para que você possa compreender com mais clareza. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então observe o seguinte: trono tem a ver com autoridade. Então essa descrição de João aqui, a propósito, você deve entender que Apocalipse começa e termina dizendo que este livro é digno de confiança, é digno de credibilidade. Bem-aventurado, feliz, não só os que ouviam a respeito do que está escrito nesse livro, como aqueles que obedeceram esse ensinamento. Lembrando que foi o próprio Jesus, seu corpo glorificado, que revelou essas verdades para João. Então aqui em Apocalipse 4, é o começo da autoridade. Você vê um trono, e João vai ver sentado nesse trono
aquele que é o maior de todas as autoridades, que é exatamente aquilo que Romanos 13 diz, que não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, se alguém tem autoridade e esse alguém não recebeu diretamente de Deus, essa autoridade ela é falsa. Ela é uma autoridade opositora a Deus. Que é por causa disso que João viu um trono e uma pessoa sentado nesse trono. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônia, um arco celeste aparecendo, uma esmeralda, circundava o trono, estava ao redor do trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então perceba aqui, um trono maior, uma autoridade maior e 24 tronos menores. Aqui você precisa entender a fonte da autoridade, a origem de toda a autoridade. Esses 24 tronos menores, porque obviamente estaria sentado neles também 24 autoridades menores, mas que receberam da fonte, do superior. E assentado neles havia 24 anciões ou líderes. Eles estavam vestidos de branco e tinha na cabeça coroa de ouro. E ao redor do qual estava outros 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciões, e eles estavam vestidos de branco linho na cabeça e coroa de ouro. Quem são essas 24 autoridades? A descrição da cidade, a Nova Jerusalém, em que Deus irá morar com o seu povo para sempre, a descrição dela é que há 12 portas e 12 fundamentos. Em cada uma das portas estão os nomes dos 12 patriarcas do tempo, os descendentes de Abraão, a origem do povo judeu. E os fundamentos da mesma cidade estão o nome dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Esses 24 tronos ou cadeiras, 24 líderes, corresponde às 12 tribos, seus liderados, suas lideranças, e aos 12 apóstolos. Aqui também já se vê as duas testemunhas, aqueles que representavam a lei de Moisés e aquele que representa o Cordeiro, aquele que representa a graça. Assim como Jesus, Paulo e todos os apóstolos falaram que nós deveríamos nos apoiar nossa fé nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Aqui se vê as 24 autoridades, 24 tronos. Aqui já se vê também as duas linhagens de testemunha, ou as duas testemunhas, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, mostrando assim que eles estavam ao lado da cadeira principal, do trono principal, que é Deus. E esse versículo, e aqui em Apocalipse capítulo 4, começa João dizendo que viu o céu aberto, para mostrar, o Senhor Jesus disse assim: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Eu sou a porta. Esse eu sou a porta era o Emanuel, o Cristo humanizado. Porque essa incumbência de pregar o evangelho não foi dado para anjos. Portanto, anjos não podem julgar seres humanos. Quem irá julgar seres humanos são aqueles que passaram pelo processo de ter carne e sangue, como Jesus e todos os apóstolos. Verso 5. Do trono saíram relâmpago, vozes e trovões. Diante dele estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como por trás. Capítulo 4 e o verso 10. E os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre
E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas as existem e foram criadas. Então veja o que essa passagem está assegurando. Está mostrando aqui a prestação de conta no tocante à responsabilidade recebida. É aquilo que Jesus falou lá na parábola dos talentos. Ele delegou o talento para um grupo de pessoas e aqueles que reconheceram e cuidaram bem, zelaram e multiplicaram, receberam como recompensa compatível com aquilo que produziu. Então você vê aqui os 24 anciões, os 24 líderes, reconhecendo e devolvendo para Deus, que é todo poderoso, a origem de todo o poder, devolvendo a sua autoridade, devolvendo a sua responsabilidade. Mostrando com isso o reconhecimento. Aqui é um princípio, amigo. Todos prestarão conta com Jesus e o Senhor Jesus prestarão conta para com Deus. Esse assunto é muito importante você entender, porque existe um punhado de pessoas que faltaram aí, que com certeza saíram antes do terminar da missa, que tem ferido este que é o princípio fundamental para a vida, dizendo que o homem não tem que prestar conta nenhuma com outro homem, sim diretamente com Deus, quebrando esse que é o principal vínculo da hierarquia. Está escrito a respeito do amor, que é o dom supremo. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso, nele não há verdade. É só transportar para o assunto aquele que diz que é obediente a Deus, mas não é obediente às suas autoridades, é mentiroso. Então eu fecho esse assunto aqui. Você precisa entender que credibilidade ou débito que você constrói para com Deus é construído no relacionamento de líderes e liderados, de pais e filho. Olha o que está escrito aqui em 1 aos Coríntios capítulo 6 e o verso 2. Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Verso 6 diz assim: Disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, se você tem interesse de saber mais sobre o assunto e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.